Olá a todos que assistem à nossa apresentação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Esse trabalho ele foi escrito pela Ariane, Franciane e Leonardo, com a orientadora Teresa e a co-orientadora Amanda. Este trabalho é sobre os recursos e práticas que auxiliam no desenvolvimento de competências dos alunos de engenharia e do bacharelato interdisciplinar em ciência e tecnologia. O objetivo desse trabalho é analisar a percepção dos discentes dos cursos de engenharia e do BICT, da Unifal Campus Poços de Caldas, em relação às competências que estão sendo desenvolvidas ao longo do curso e quais os recursos tecnológicos e metodologias colaboram para o desenvolvimento dessas competências. O termo competência pode ser entendido através do acrônimo CHA, em que competência é igual a conhecimento mais habilidade mais atitude. O conhecimento é o saber teórico, a habilidade é colocar o conhecimento em ação, e a atitude é nossa postura comportamental para que a habilidade aconteça. Hoje em dia, o mercado está cada vez mais exigindo profissionais que saibam além do conhecimento técnico. E é aí que entram os conceitos de hard skill e soft skills. A hard skills são competências técnicas, normalmente comprovadas por um certificado ou diploma. As soft skills são habilidades pessoais, como liderança e comunicação, que se aprimoram de acordo com as experiências de cada pessoa. E nesse contexto de competências, as metodologias vão ser as melhores técnicas e abordagens para os educadores utilizarem na sala de aula. Para esse trabalho, a gente utilizou um pouco sobre as metodologias ativas, que vão ser algumas técnicas baseadas em simulações ou casos reais dentro da universidade para que os alunos possam atingir essas competências. E também a gente separou a definição de tecnologia, que vai ser basicamente qualquer inovação que ajude um indivíduo ou uma sociedade a ter um desenvolvimento produtivo. Dentro disso, a gente pode deduzir que existem recursos digitais e não digitais. Os digitais, que vão ser os mais atuais, como notebooks e softwares, enquanto os recursos não digitais, que vão ser considerados recursos mais antigos, como, por exemplo, a roda, o papel, a tesoura. Metodologia de pesquisa. Para este projeto, fizemos uma análise das competências que deveriam ser investigadas. Para isso, foram consideradas competências gerais previstas nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia. Essas diretrizes foram comparadas às competências presentes nos projetos pedagógicos do curso de engenharia e do BICT da Unifal. Para a criação do questionário, que foi o método principal de análise do nosso trabalho, inicialmente foi feita uma revisão documental para levantamento das competências. Também tivemos algumas conversas informais entre os estudantes para levantamento dos recursos e metodologias. Segundo passo, a criação e validação do questionário, onde criamos o questionário, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. Após isso, foi enviado para 6 estudantes para a validação da clareza e entendimento. Após isso, o questionário ele foi aplicado ao público-alvo da Unifal entre o período de 10 a 24 de março de 2025. Após o encerramento do questionário, foi feito o tratamento de dados, onde foram mantidas apenas as respostas do BICT e da engenharia. Isso devido ao foco da nossa análise, está voltada a este curso. Fizemos também a análise de frequência dos dados, nossa análise quantitativa, e por último, a discussão dos dados, a nossa análise de conteúdo qualitativa, onde a gente analisou as respostas espontâneas dos discentes. Com isso, foi possível identificar as competências mais desenvolvidas na percepção dos alunos, sendo elas responsabilidade socioambiental, sensibilidade social e trabalho em equipe, considerando as respostas de muito desenvolvida. Também foram identificadas as competências com menor grau percebido de desenvolvimento, sendo elas gerenciamento, tomada de decisão e empreendedorismo.
Ambas essas competências tiveram um alto grau de neutralidade em suas respostas, o que nos levou a entender o que motivou os alunos a essas respostas. Com isso, identificamos que grande parte dos discentes respondentes do questionário ingressaram em 2025, ou seja, estão no seu primeiro contato com a universidade. Com isso, conclui-se que ainda não cursaram as disciplinas que desenvolvem tais competências. Para complementar a análise de competências, foi feita a análise de conteúdo, e as respostas discursivas foram agrupadas em categorias e subcategorias. A primeira categoria foi buscando entender quais competências os discentes percebem como desenvolvidas. A quantidade de respostas foi quantificada para gerar o gráfico. Aqui podemos perceber que competências como empreendedorismo foi citada como experiência importante para alguns respondentes, mesmo que quantitativamente esteja entre as menos desenvolvidas. Outro ponto que podemos perceber é que muitas respostas envolvem habilidades interpessoais e que competências como trabalho em equipe, comunicação, autonomia e liderança se desenvolvem de forma integrada ao longo da formação universitária. Considerando a análise de resultados dos recursos digitais e não digitais, pode-se perceber que os alunos aderiram mais à importância aos acessos a aparelhos tecnológicos próprios, cadernos e livros, que são recursos que trazem autonomia para o aluno, assim como o Moodle e acervos digitais, que trazem um pouco do apoio universitário na vida do estudante, assim como a lousa, o quadro branco, que também propõe para a gente uma metodologia de aulas expositivas. Para análise de metodologias de ensino, resoluções de questões, aulas expositivas e elaboração de projetos, aparece com um grau de importância elevado. Isso considera para a gente que os recursos digitais e não digitais utilizados também estão alinhados a esta proposta, onde cadernos e livros são trazidos para aulas expositivas e também na resolução de questões, alinhando-se os dados. As análises discursivas também foram agrupadas em prática profissional e extensão, recursos e metodologias. O gráfico nos mostra que metodologias como seminário, PBL, estudo dirigido e aulas dinâmicas que visam metodologias ativas estão alinhadas com os dados quantitativos. É notório que muitas respostas mencionaram identificação com o professor e com a disciplina. Entende-se que professores que mantêm uma interação maior com o aluno e disciplinas em que o aluno mais se identifica geram um interesse maior pelo aprendizado, influenciando positivamente no desenvolvimento de competências. Projetos de extensão, iniciação científica e viagem de campo também foram citados como experiências que contribuem para o desenvolvimento de competências durante a formação acadêmica. Considerações finais. Alcançando os objetivos do nosso trabalho, foi analisado a percepção dos alunos em relação aos cursos sobre o desenvolvimento de competências previstas nas diretrizes e nos projetos pedagógicos, onde as competências mais reconhecidas pelos estudantes estão ligadas à ética e à responsabilidade socioambiental. Também os alunos valorizam metodologias que promovem autonomia, criatividade, proatividade com apoio tanto de recursos digitais quanto não digitais. Projetos de extensão, vivências práticas e relação mais próxima com os professores foram apontados como fundamentais durante a formação. Apesar do contexto digital atual, os alunos ainda consideram os recursos não digitais muito importantes para o aprendizado. Finalizando assim a apresentação do nosso trabalho, agradeço a atenção.